A graça e a paz. Quem recebeu a cura? Receberam a cura feita pela palavra. Foram liberadas palavras do alto que para os nossos corações, nesse tempo que nós precisamos tanto. A gente vem para um lugar como esse, onde é um ambiente de milagres. A igreja, onde o soberano reina, onde a comunhão dos santos, ele ordena bênçãos, onde a gente recebe a oração, onde a gente recebe a restauração, adora o nosso Deus e ouve da palavra. E quando essa palavra salta das Escrituras para os nossos corações, algo muda dentro de nós, de dentro para fora, e a transformação vem. Noite de ceia. Você se preparou, meu irmão? Você se preparou? Amém? Não estou gostando. Ceia do Senhor, memorial, a morte e ressurreição de Cristo. Vocês se prepararam? Amém, gente. Nós somos o povo mais feliz da face da terra ou não? Nós vamos morar no céu. Vamos ou não vamos? Viemos de períodos difíceis, de pandemia, mas agora Deus já está curando, colocando as coisas no lugar, o coração, a emoção. Nós estamos em processo de cura, e esse ano Deus tem muitas coisas para nós. Vamos colocar o Senhor na frente, que tudo vai dar certo. Amém? Olha aqui, você tem fome de quê? Interessante, a palavra. Quem veio domingo? A pastora ministrou também uma pergunta. A pergunta era qual? Você transborda? Você transborda? Foi a pergunta. E Deus nos deu hoje também uma nova pergunta. Você tem fome de quê? Alguém disse que as respostas para as questões do mundo estão nas perguntas. Não lembro quem disse isso. Mas é interessante porque Jesus respondia as perguntas com outra pergunta. É ou não é? Senhor, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? A pessoa pergunta. O Senhor fala: o que está escrito nas Escrituras? Nas Escrituras? Deixa eu ver. O que está escrito? Lembrei. Ame Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus vem. Então faça isso e viverá. Jesus, o nosso mestre, respondia também com perguntas, porque quando tem um ponto de interrogação, nos leva sempre a refletir. E Deus falou comigo essa semana. Eu estou relendo, irmãos, o livro dos profetas, no meu devocional, começando lá por Isaías, Jeremias, Ezequiel, e Deus falou muito comigo sobre as profecias que já aconteceram, inclusive a vinda do Messias, profetizada por Isaías, aconteceu, as que já estão acontecendo e as que vão acontecer, as que estão bem próximas. Portanto, a Bíblia é um livro extraordinário, é muito atual, e tudo que aconteceu depois de Jesus, no Novo Testamento, já havia sido profetizado. E Deus então colocou no meu coração, para hoje, para a ceia do Senhor, prometo ser breve, uma mensagem de uma reflexão para nós, muito interessante, acerca do que nós devemos ter fome sempre, o que nós devemos buscar sempre, porque as profecias, todas elas, algumas delas se cumpriram, mas todas elas vão se cumprir, porque a maior profecia, as maiores profecias estão aqui na palavra de Deus. E nós devemos ficar atentos no nosso tempo, no nosso contexto, o que o Senhor está falando conosco. Do que nós devemos, de que nós devemos ter fome. Nós vamos falar hoje aqui de algo que nos liberta, algo que gera vida em nós, algo que gera fé em nós, algo que nos liga ao divino, algo que lava-nos dos nossos pecados e algo que nos move. O que seria? Seria a palavra de Deus que nós devemos buscar sempre, irmãos. Não podemos nos desapegar da palavra, porque, como eu disse, quando ela sai da Escritura e com entendimento, ela brota em nosso coração, aí a gente caminha para um propósito muito lindo, protegido pela mão de Deus, recebendo cura, libertação, como foi profetizado aqui, e também a transformação para melhor de dentro para fora. E esse é um tempo que nós precisamos muito, como eu disse aqui, no pós-pandemia. Não adianta a gente pregar mensagens triunfalistas, porque nós
ficamos, de certa forma, com o emocional muito abalado com as perdas, com tudo que aconteceu. Agora é hora de nos fortalecer na verdade que liberta. Não tem nada além da palavra, do sangue derramado lá na cruz. E a palavra nos diz que quem é a palavra? Jesus. Lá em João 1, no início era o verbo, no início era a palavra. O verbo se fez carne e veio entre nós. A palavra vida, viva, a fonte que jorra sem cessar, que nos alimenta, que move o coração do ser humano. A palavra é o nosso Jesus. Então nós tivemos uma visão, quando Deus colocou em nossos corações a ser bebida. E eu aprendi desde o começo que um pastor, um líder, tem que honrar a visão que Deus o deu. Tem que honrar até o fim, não pode vender e nem tirar o conteúdo daquilo que Deus deu para nós. Então nós que somos aqui como Igreja de Cristo, como Sebevida, desde o início o Senhor já nos deu aquela visão de um Evangelho na prática, que possamos praticá-lo, não apenas doutrinas, ou algumas coisas mirabolantes, malabarismos gospel, que dura só no período do culto, mas Deus nos deu essas palavras que a gente leva para segunda, para terça, para quarta, para quinta. O que a palavra de Deus faz conosco, irmãos? Nos ensina a lapidar nosso caráter, a nos dar integridade, a fazer a ensinar como nós devemos agir quando há circunstâncias contrárias. Quando alguém nos afronta, a você que é pai, o que a Bíblia ensina? A você que é filho, a você que é marido, esposa, patrão, cidadão, como nós devemos agir lá fora no momento de perda, no momento de tristeza profunda ou de alegria? O que nós devemos fazer? Está tudo na palavra, está tudo aqui nas Escrituras, e nós não podemos jamais fugir da palavra. Por isso que nós devemos refletir se nós temos fome da palavra de Deus. Em um tempo em que a apostasia domina o mundo, um tempo onde os sofismas estão entrando no ouvido das pessoas, e as pessoas têm se esvaziado do que é a palavra verdadeira e buscado soluções rápidas e práticas, ou pelo menos tentado. Então, irmãos, hoje tem muitas vozes tentando nos tirar o foco, tentando tirar Jesus do centro, colocando o homem, mensagem que às vezes não glorificam a Deus, e a gente fala isso com muita tristeza, porque quem tem que ser glorificado? Quem operou o cura em nosso meio hoje? Quem deve ser o centro sempre? Nós devemos estar com a nossa casa firmada na rocha, porque quando vierem as tempestades, ela não sucumbirá, ela não vai sucumbir. Nada de casa firmada na areia. E a Sebevida, glória a Deus por isso, é a igreja que entendeu isso desde o começo. E essa palavra tem gerado fé em nossos corações, e nós estamos multiplicando por onde a gente passa. Como eu ouço o testemunho dos irmãos aqui, levando palavras no serviço, no bairro onde mora, na faculdade, trazendo pessoas para ouvir a palavra de Deus, e a gente vai crescendo juntos nessa palavra. E hoje é dia de ceia. Você tem fome de quê? Lá no livro de Isaías 40, 7, 8, já nós vamos aqui para a palavra, o profeta nos compara com a relva, porque a nossa vida passa muito rápido. Olha o que ele diz. Isaías 40, 7 e 8, não precisa abrir. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O que permanece é a palavra, irmãos. Aleluia. Já o Senhor nos fala da parábola do semeador, onde ele compara a palavra de Deus com a semente e o nosso coração com o solo. E o que Jesus fala? Que existem 4 tipos de solos. Apenas um, ou seja, 25% dos que ouvem, deixa essa palavra entrar, transformar, vive aquilo, muda a tua vida, o teu propósito, e muda a tua história de vida. O Senhor fala da semente que cai
no meio das pedras, não chega a brotar porque o diabo tira. Ele vem e tira. São as pessoas que se distraem na hora da palavra, com o celular, com conversa. O diabo vem e tira o que há de bom. O Senhor fala de sementes lançadas. Essa que o diabo vem e tira é a lançada à beira do caminho. A que não brota é a lançada perante as pedras, porque é raso. O sol vem e já tira a semente. São pessoas também que vêm com a palavra, ouvem a palavra, mas deixa que alguma circunstância tira o teu pensamento do que é a palavra. O Senhor fala também da semente que é lançada entre espinhos. Cai lá e o espinho sufoca a palavra. São pessoas que até ouvem a palavra, mas as preocupações, Jesus fala que esse espinho são as preocupações com as circunstâncias, com o amor ao dinheiro e tantas outras coisas. O diabo vem e tira a palavra. Mas o Senhor fala de uma semente que é lançada sobre um solo, que recebe, aí entra a ser bebida, entra todos vocês. E essa semente brota em 30, 60 e 100 por um. E leva para outro lugar. Gera frutos. Esses frutos espalham. Vocês se tornam o quê? Abençoadores de pessoas por onde vão. Isso não é só líder, nem só pastor. Então, a semente lançada é a palavra de Deus. O solo é o nosso coração. Nós devemos ter sede da palavra. Do que você tem sede? Nós devemos ter sede. Amém? Vamos para a mensagem? Vamos abrir no livro de Amós. Existe esse livro, né, na Bíblia. Procura que tem. Amós. Vamos lá, abre a Bíblia no meio e vai cair em Salmos. Vai passando ali Isaías, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, que foi aberto aqui hoje, depois vem os profetas. Vai abrindo. É um livro curtinho. Amós, capítulo 8, verso 11 e 12. Amós 8, 12. Que o Senhor fale aos nossos corações, depois a gente toma ceia, a mesa está posta, o Espírito Santo já se faz presente em nosso meio. Uma palavra profunda vinda da parte de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 12. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. Pai, muito obrigado, Senhor. Sempre bom estarmos na Tua presença. Tua palavra foi liberada. Nos dá entendimento, Senhor, nesse tempo que temos aqui, nesses minutos, para que a gente possa refletir. E que ninguém saia por aquela porta da mesma maneira como entrou, Pai. Nós estamos aqui na Tua casa, onde o Senhor ordena a bênção, onde o Senhor transforma o nosso entendimento, Pai, onde o Senhor nos restaura, Pai, em todas as dimensões, Pai querido, da nossa vida, no físico, Pai, no espiritual e emocional. A Tua palavra é fonte que jorra sem cessar. Dê ouvidos atentos, Pai, ao Teu povo nessa noite, aos Teus filhos, Pai. Sê conosco, faça-se a Tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Uma palavra bem profunda fala que haverá um tempo em que as pessoas vão buscar a palavra, vão ter sede da palavra, vão buscar, correr, andar, mas não mais a encontrarão. Palavras do profeta Amós, registrada aqui na Bíblia. Amém? Então o texto diz o quê? Que haverá um dia em que o Senhor vai enviar essa fome, mas não haverá o que saciar essa fome. Vai ter fome, mas não vão ter como saciar. De que fome, então, ele está falando? Qual é essa fome? Que as pessoas viveriam um tempo que é de completa insatisfação espiritual. E é o que a gente já está vendo em média escala no mundo todo. Então, quando nós temos fome e sede e a gente come pão,
toma água, a gente fica satisfeito fisicamente, vem a provisão material do Senhor, o pão na mesa. Que bênção que é o pão que é produzido na terra para alimentar o nosso físico. Mas o Senhor disse no verso 11 que haverá um tempo em que virá da parte dele fome na terra, mas não será fome de pão. Será fome da palavra de Deus. Por isso que nós devemos ter essa fome enquanto nós podemos achá-la. No verso 12 a palavra diz: o povo andará de mar a mar em busca da palavra da verdade, de satisfação espiritual, mas não a encontrarão. Ele diz então: nós queríamos pão e água, satisfação física, mas o nosso interior, o interior das pessoas estaria vazio, estaria oco. Pessoas que não encontrariam sentido em sua existência por falta da palavra que liberta, não alcançariam o teu propósito aqui na terra, não atingiriam a dimensão que o Senhor tem preparado e teriam uma vida sem sentido, uma vida vazia. Por quê, pastor? Porque não encontrariam mais a palavra de Deus. O próprio Isaías nos alertava lá em Isaías 55 o quê? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí vem nossos queridos apóstolos e dizem: a tua palavra, Senhor, é o nosso alimento. E o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então, irmão, irmã, é a palavra de Deus que direciona a nossa vida. É a palavra de Deus que direciona a nossa vida. É estarmos sob o comando de Deus, sobre o governo de Deus. É buscar primeiro esse reino e a justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Hoje é noite do examine-se, pois o homem a si mesmo, noite de ceia. Então será um tempo de fome intensa na terra, mas o que o profeta Amós quis dizer aqui? Qual é o propósito principal, pastor, dessa palavra? É de mostrar, irmãos, principalmente o desamparo e a falta de rumo que se torna um homem sem essa verdade revelada da palavra, para ficar firme no propósito, para não ser destituído pelas coisas do mundo, para permanecer no propósito santo da família, do chamado que nós temos, dos dons que Deus nos deu. Então nós precisamos disso até o grande dia. Nós vamos precisar da palavra que liberta, de Jesus. Então eu creio de todo o coração que esse tempo se aproxima, irmãos. Não vamos generalizar. Muitos lugares, glória a Deus, firmes no Evangelho, no conteúdo, pessoas sendo usadas por Deus, mas a ausência de lugares onde a gente encontra a palavra de Deus já é uma realidade no mundo todo. Não são todos dessa geração que tem fome da palavra. Deus fala de uma fome, irmãos, que se espalharia no meio do teu povo. E quais são as fomes mais comuns hoje? Pelo que a gente vê, pastora, mensagens de autoajuda que massageiam o ego sem profundidade, porque é mais rápido. Você ouve algo sem profundidade como um paliativo para você, fica feliz, sai daqui, mas lá fora, no dia a dia, nós não temos como viver as situações, porque a palavra que enche não nos encheu. Algo raso. Milagres instantâneos que não precisariam ser pedidos se nós estivéssemos vivendo a palavra. Como ser marido? O que é ser esposo? O que é ser esposa? O que é ser pai, ser filho? Como agir no meio de uma circunstância difícil? Como cuidar do nosso corpo, do nosso alimento? A palavra nos ensina, para que lá na frente não precisemos de milagres instantâneos que às vezes não glorificam o nome de Deus. As pessoas começam a achar que Deus é o seu servo e não o seu Senhor. Como eu preguei aqui anteriormente, os dois ladrões da cruz. O ladrão não é filho de Deus? Então desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro ladrão da cruz,
Você não entende, mesmo estando na mesma circunstância que ele, nós merecemos estar aqui, mas ele não cometeu pecado algum, não teve erro algum. Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus veio, ainda hoje, estará comigo no paraíso. O verbo vivo, a palavra saltou de Jesus para o coração daquele homem. E Jesus inaugura o teu paraíso com aquele que quebrantou o coração na tua presença. O que mais? Prosperidade fácil sem trabalhar. As pessoas têm essa fome hoje para poder ostentar. Por isso muitas pessoas querendo seguidores na rede social para ser monetizado, ficar famoso, facinho, facinho. Quando a palavra nos diz que nós ganharíamos o pão do suor do nosso rosto. Quase fome demais. Fama, reconhecimento. Eu não estou sendo muito reconhecido. Seguidores. Eu vi uma matéria esses dias que eu fiquei estarrecido. Tem pastores que compram seguidores. Vocês sabiam? R$100. Nós te mandamos mais 500 seguidores. Seguidores robôs que eles falam. A pessoa nem conhece quem que é. Para conseguir o quê? Reconhecimento. Mas a palavra não diz: pelos seguidores vos conhecereis. O que a palavra diz? Nós temos que ter o terceiro da palavra. Pelos frutos vos conhecereis. Numerolatria é algo que veio do capitalismo. Quem se preocupa com numerolatria exagerada, esquece o conteúdo, vende a palavra de Deus. Por isso, nós temos que ser fiel na visão que Deus nos deu. Uma igreja forte, de raiz. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Então, quem ama a palavra da verdade, nós amamos, né, irmãos? Quando ainda é possível encontrá-la, a gente se alimenta, e quando essa fome chegar, no nome de Jesus, nós vamos estar guardados debaixo da poderosa mão divina, e a nossa casa não vai sacudir nem sucumbir. Nós vamos estar na rocha eterna, firmados naquele que morreu por nós, que ressuscitou, está vivo à destra do Pai, o nosso Jesus. Agora, quem menospreza a palavra da verdade e não tem tempo para essa palavra, aqueles que procuram Jesus que não é o da Bíblia, criam no Jesus, aqueles que procuram mensagens onde o homem é o centro. Eu vou ver essa mensagem porque ela diz que eu sou um cara, eu posso tudo. Aqueles que acham que Deus é teu servo, aqueles que procuram um mestre aos teus próprios olhos. Essa eu quero ver essa mensagem porque não me confrontou e disse que eu sou assim, que eu vou conseguir tudo. Essas pessoas, irmãos, vai chegar um tempo que se cansarão. A palavra disse lá no verso 12: andarão de mar em mar buscando o quê? Entendimento, plenitude, propósito, mas não acharão. Irmãos, é só pela palavra. Por isso Jesus veio. O verbo vivo desceu, tomou forma de homem, morreu por morte de cruz por nós. Tudo é pela palavra. A fome será de palavra. Se cansarão então desses frenesis gospels, dessas coisas que a gente cansa de ver. A pessoa não é transformada, mas glória a Deus que a Bíblia diz que tem remanescentes. Olha o povo remanescente aqui, ó. Glória a Deus, amém, que vão ficar firmes em família, em igreja, em trabalho, em adoração ao nosso Deus. A fome se dará por quê, pastor? Pelo descaso com a palavra. Lembra das 4 sementes? 3 sementes não brotaram, não germinaram, apenas uma. Tem um vídeo que eu mandei aí, para colocar aqui. Irmãos, eu estava buscando essa palavra, Deus veio na minha mente, eu buscando de Deus, um videozinho curto, nós vamos ver aqui, 3 minutos. Esse vídeo é antigo, acho que é de 2010, 2012, quando a palavra de Deus, a Bíblia chegou pela primeira vez lá na Indonésia. Não sei se alguém já viu esse vídeo. E Indonésia é um local distante, lá no sudeste, lá da Ásia, muitas etnias naquele lugar. E em 2010, olha como demorou para chegar a Bíblia na tradução da língua deles. E eu lembro quando eu vi esse vídeo, eu chorei muito. E nós vamos ver aqui para a gente fazer uma análise. Hoje é dia de auto-examinar-se.
sobre a alegria de ter a palavra de Deus nos nossos corações. Pode soltar o vídeo, por favor? Amém? Lá na Indonésia. Que alegria, né, irmãos? E nós temos há mais de 200 anos a Bíblia traduzida no nosso idioma. Que a gente possa, enquanto tivermos tempo, buscar isso aqui, buscar viver isso aqui, que isso é vida. É fonte que jorra sem cessar. Eles sabiam, essas pessoas, que buscando a palavra de Deus, eles encontrariam o Deus da palavra. Eles encontrariam com Jesus, que o Novo Testamento eles não conheciam. E a alegria deles foi muito grande. Eles encontrariam com aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles encontraram aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega,
aquele que é o princípio e o fim, aquele que disse, eu sou a porta, aquele que gera fé em nossos corações, aquele que morreu por nós, aquele que disse que veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, aquele que disse, eu sou o sol da justiça, haja justiça sobre o povo de Deus. Por isso, essa alegria desse povo tão sofrido, e a palavra tem transformado as pessoas de geração em geração, de séculos em séculos. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando Deus fala que virá fome da palavra, e não a encontrarão, não é porque Deus não tem prazer em falar, irmãos, é porque Ele sonda os corações. Ele sonda a intenção, é por causa do descaso. Quatro tipos de sementes. Ele já sabia. Por isso que, quando João escreveu sobre a visão lá no Apocalipse, para as 7 igrejas, todas as 7, o Senhor pediu para escrever: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, Jesus sabia que haveria um tempo em que perderiam a escuta espiritual. Mas nós estamos aqui hoje numa noite profética para que essa palavra crie raiz dentro de nós, que a gente possa colocá-la em prática, mudar a nossa história, como nós dissemos aqui. Jesus, através da tua palavra, é especialista em mudar a história. Pedro, venha ser pescador de homem. Já imaginaram se ele falasse, não, Senhor, estou muito ocupado aqui, tenho meus peixinhos aqui. Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Pedro ia ficar lá, Jesus ia arrumar outra pessoa. Quem iria lembrar que há 2000 anos atrás houve um pescador lá na beira do mar da Galileia chamado Pedro? Mas Pedro, além de ter a história mudada por Jesus, mudou a história de toda a humanidade. Até hoje estamos falando de Pedro. A palavra entrou no coração de Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, Jesus sabe da nossa intenção. E por quê? A maioria do povo, as 4, 3, a maioria, 75%, é isso, professora? Por quê? Eles tratam a palavra como descaso. Provérbios 4, 23. Sobretudo que deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o solo, quando vier a semente. Deixe brotar, germinar 30, 60, 100 por 1. Não a trate com descaso. Foi dela que nós viemos. Porque ele já estava antes de que tudo começasse. No início eras a palavra. Não podemos perder o nosso coração, porque essa palavra de Provérbios diz que nós podemos perder o nosso coração. Está falando, guarde o teu coração. Isso, perder o coração vai gerar o quê? Menosprezo mesmo. Indiferença, descaso, autossuficiência. Eu não preciso. Não preciso olhar para mim não, viu, pastor? Eu ouvi falar que tenho que ir até o topo. Custe o que custar. Às vezes a gente ouve isso. Estou cansado. Vou dar um tempo do meu ministério. Meu chamado, vou dar um tempo, depois eu volto. Irmãos, vocês já imaginaram se Jesus decidisse dar um tempo de você também? Porque nos afastarmos de Deus é fácil. Ele nos deu essa liberdade. Nele nós somos livres. Se nós quisermos virar as costas para Deus, Ele respeita. Mas voltar nele, aí é mais difícil, irmãos, porque do pecado nós nos tornamos escravos. Então, que nessa noite a gente possa entender isso um pouco mais. Pedir para o Senhor misericórdia. Senhor, eu preciso da Tua palavra. Preciso dessa fonte jorrando do meu interior, como rio de água viva.
Sou falho, sou pequeno, sou errante, mas eu preciso, reconheça, quebrante teu coração, a mão de Deus, a palavra de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossa mente e os nossos corações em Cristo Jesus. Aleluia! E por que Paulo disse que haveria um tempo que não suportariam mais a sã doutrina? Arrumariam mestres aos seus próprios olhos, 2 Timóteo 4. A gente vai para a Escritura e vê porque começariam a ouvir outras vozes, maneiras mais fáceis de conseguir algo, paliativos gospel, que não enche como a palavra, que não dá plenitude como a palavra. Verso 12, que nós lemos: irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. A fome então será da palavra de Deus por causa do descaso com ela. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque é por ela, irmãos, que nós somos sustentados. É ela que gera vida em nós, é ela que gera fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É ela que nos liga, que nos conecta com o Altíssimo. É ela que nos move, é ela que nos sustenta o tempo todo, no tempo de angústia, tempo de choro. Senhor, vem com a restauração, vem com a tua palavra, trazendo conforto, trazendo esperança, trazendo paz, fortalecendo o coração daqueles que estão precisando, curando, restaurando a palavra da vida à nossa existência. Tudo pela palavra. Você tem fome de quê? A palavra diz que teriam remanescentes. Nós fazemos parte, amém? Olha que interessante, o que o salmista diz no Salmo 19, 119, 162. Não precisa abrir. Regozijo-me com tua palavra, como quem acha um grande tesouro. Ou seja, como quem encontrou uma fonte que jorra por toda a vida. A palavra diz que do nosso interior fluiriam rios de água viva. Amém? Nós vamos concluir agora, irmãos, aí para a ceia. Essa palavra de hoje, nesse dia tão abençoado, desse culto do examine-se, pois o homem a si mesmo. Essa palavra, irmãos, é para que ela gere em nós uma consciência, em mim e em você, sobre a importância de nós termos um pouco mais de sede da palavra enquanto há tempo. Como é fácil, né, a gente pegar hoje o aparelho celular, ficar por horas ali, às vezes coisas que não edificam. Mas como é difícil falar, não, hoje eu vou ler a palavra de Deus. Hoje eu vou ler tal passagem. Hoje eu quero ler meditando. Hoje eu quero crescer espiritualmente. A palavra nos foi dada no nosso idioma. Nós temos liberdade nesse país. Mas que ela, acima de tudo, salte da Bíblia e entre em nossos corações, como pais, como mães, como filhos, como avós, como patrões, empregados, cidadãos, que a gente seja pessoas que abençoem outras pessoas, abençoadores de vida, transformadores de ambiente, porque, irmãos, o mundo precisa disso, irmãos. O mundo está caindo, irmãos. Nós precisamos da igreja firme, firmada na palavra de Deus. Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. É tempo disso. Jesus verteu o seu sangue na cruz por nós. Antes disso, ele disse aos discípulos: já ensinei vocês já foram cheios do Espírito Santo, então vão, fale essa palavra, ensine, mostre, fale, glorifique a Deus com a vida de vocês. E essa visão que Deus nos deu da igreja não nos faz ter uma mensagem para pregar, nos faz sermos a mensagem pregada. Esse cabra é homem de Deus. Olha só o Sandrão, a postura dele lá no trabalho. Glória a Deus. Olha o Roger lá no 5º Batalhão. Olha o Walter lá na empresa dele. Olha para as pessoas, né, Michael? Mensagem a ser pregada. Porque a fome vem, mas se nós estivermos alicerçados na palavra, nós estaremos blindados contra as armadilhas de Satanás,
que quer fazer com que a nossa história não seja mudada para melhor. A palavra dele, irmãos, é o nosso alimento. Que o Senhor nos abençoe com fome da palavra enquanto temos tempo. Que a gente não precisa esperar aquele tempo em que não mais a encontraremos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós possamos sempre recebê-la com amor no coração. O próprio Jesus disse para Satanás no deserto. Satanás querendo tirar Jesus do propósito, quando ele faz com todo mundo. Jesus disse: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Sejam transbordantes sempre. Sejam transbordantes sempre no nome de Jesus. Vocês recebem essa palavra como vindo do alto, refletiram sobre essa palavra. Amém? Guarde ela no teu coração. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos para a ceia. Levante, manifestando o teu amor, tua glória ao Senhor, com um forte aplauso nessa noite. Amém? Aleluia. Feche os teus olhos um instantinho, eu quero orar com você. Coloque a mão, uma das mãos do teu coração. Pai, que minutos preciosos, Senhor. Nós sentimos em nosso meio algo diferente. Senhor, transformando algo, Pai, dentro dos nossos corações. E uma reflexão sobre a nossa vida, Pai. Como o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos deu essa palavra gratuita de presente, não custa nada, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado, porque nós, enquanto famílias de Cristo, estamos aqui, Senhor, te louvando, adorando o teu nome. Obrigado por essa comunidade, Senhor, pelos amigos, pelos parentes, por tudo que o Senhor tem gerado em nossos corações. A semente aqui, Senhor, achou solo fértil, Pai. Ela está brotando, está transbordando, Pai, a 30, 60, 100 por um. Obrigado, Pai, porque nos momentos difíceis que passamos, porque nós saberíamos que teríamos aflições. O Senhor é conosco, o Senhor tem nos dado um bom ânimo através da tua palavra, Pai. Senhor, guarde cada irmão meu nessa noite, Pai. Que nessa noite nós profetizamos que ninguém saia aqui da mesma maneira como entramos, Pai. Pai querido, derrama, Senhor, o teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua palavra no coração de todos nós, Pai. Nos dá entendimento, Pai, das tuas escrituras, Pai, da tua vontade, do teu propósito, Senhor. Usa-nos poderosamente. Nos livre de cansaço e preguiça, Pai. A nossa vida é curta para desperdiçarmos tempo com coisas, Pai, que não são edificantes, Pai. Nós queremos lá na frente dizer assim, ó, valeu a pena, Pai. Nós precisamos, Pai, dar frutos que gerem pessoas, Pai querido, que amam a tua palavra, Pai. A nossa descendência, nossos filhos, nossos netos, Pai, que possam nos ver como uma mensagem do Senhor, Pai querido. Há tempo ainda, Pai, de buscarmos tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que a gente possa correr, Pai querido. Hoje mesmo vou chegar em nossa casa, Pai, e meditar no Senhor, na tua palavra, Pai querido. A tua palavra que restaura e que alimenta, Pai. Renova a força de cada um que entrou aqui cansado nessa noite. Pai, essas preocupações, Pai, do emprego, finanças, nós colocamos no teu altar, Pai. Família, filhos, Pai, colocamos no teu altar, porque o Senhor pode todas as coisas, Pai. O Senhor pode fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que nos opera, Pai. Pai, quando nós abençoar nossas causas nessa noite, vai levando, Pai, vai levando o teu altar. Leve, coloque no altar do Senhor, sinta a leveza do Espírito Santo nessa noite, pelo poder da palavra que nós operamos. Vai sentindo, creia que Ele vai agir na tua vida muito antes do que você imagina. Pai, nos livre de termos descaso com a tua palavra, falta de reverência, Pai, porque ela é a nossa vida, sem ela nós não vivemos, Pai. Restaura, Senhor. Continua o processo de cura nessa noite. Porque sabemos que também na tua palavra está aqui aquele que começou a grande obra, a boa obra
Senhor, pelo pão na mesa. Obrigado pela casa, Pai. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado por termos um lugar para voltar nessa noite, Senhor. Obrigado pelos pequenos milagres que juntos se tornam grandes milagres em nossas vidas. Obrigado por tamanho sacrifício na cruz, mesmo nós não merecendo, Senhor. Não somos dignos da tua presença, mas tua graça nos alcança de uma forma imensurável e incondicional, Pai. Vem, papai, no nome de Jesus. Complete a obra, complete, no nome de Jesus.